Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Paulus Cast. Eu sou Érica Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre jovens como modelo de conversão e santidade, de modo muito especial sobre a irmã Claire Crockett, que está na biografia do padre Ricardo Figueiredo, chamada Sou Feliz, Feliz, Feliz. Então, para falar sobre este tema, nós convidamos o padre Ricardo Figueiredo, que nasceu em Belas, Sintra, Portugal, é presbítero e doutor em teologia sistemática. É pároco de Óbidos, Ados Negros e Gaieiras. É autor de livros e artigos. Aqui no Brasil, pela Paulus Editora, ele publicou os livros Um Santo Surfista, O Servo de Deus Guido Schaffer, Não Eu Mais Deus, Biografia Espiritual de Carlo Acutis, Nunca Foi Tão Fácil Ganhar o Céu, Biografia Espiritual de São José Sanches del Rio, e Sou Feliz, 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 Biografia Espiritual da irmã Claire Crockett. Padre Ricardo, seja muito bem-vindo ao Paulus Cast. Olá, muito obrigado, é um gosto para mim estar hoje convosco. Muito bem. Padre, como que surgiu então o desejo do senhor de escrever e publicar livros? Surge, antes de mais, com a minha primeira missão que recebi depois da minha ordenação de padre. Eu sou padre desde 2015 e a minha primeira missão foi numa paróquia de uma cidade aqui de Portugal, junto ao mar, chamada Peniche, que é conhecida como a capital da onda. E como capital da onda, como o nome indica, tem muitos surfistas, tem campeonatos de surf, como se diz aí no Brasil, e foi neste âmbito que senti esta necessidade de chegar junto dos jovens, fazer pastoral junto dos jovens, e um padre francês que fez missão aí no Brasil, um dia vem visitar, encontramos na universidade, eu convido a ir a Peniche, e ele pergunta-me onde é que estão os jovens, eu falo do surf, e ele pergunta-me se eu conhecia o santo surfista, e eu disse-lhe que não, e ele então deu-me a conhecer o Guido Schaffer, que foi até recentemente declarado venerável pela Igreja. O processo de beatificação está a avançar. Então eu vou atrás desse livro, vou atrás dos livros que havia publicados sobre ele, vou atrás da vida dele. Tinha a benção dos surfistas na paróquia, fiz uma pagelazinha, até que eu ia colaborando com um padre, depois entretanto foi nomeado bispo, com vários livros, ajudei a publicar vários livros dele com a Paulus Portugal, e já tinha ajudado à publicação de alguns livros, e um dia o editor da Paulus Portugal me pergunta, diz-me, eu já ajudei a publicar tantos livros, quando é que eu publicava um? E eu não sei muito bem, nunca pensei nisso. Ele, mas não gostava de escrever um livro? E eu avancei logo a dizer, olha, gostava muito de escrever um sobre o santo surfista. E o editor da Paulus Portugal disse, olha, escreva que nós publicamos. E pronto, foi aí que começou o gosto pela escrita de livros, destes livros assim, destas biografias, que depois é um filão que eu vou seguindo. Neste momento, em Portugal, já há 6 biografias destas, portanto, há as 4 que estão no Brasil, já saíram 2, entretanto, mais 2 que não estão aí no Brasil ainda. Espero que deixe assim este repto aí para a Paulus, se também as quiserem publicar aí no Brasil, mas de levar estes exemplos de santidade jovem, mostrar que estas pessoas que viveram o nosso tempo, que viveram próximos de nós, que a santidade é possível, que a santidade não é algo que não está ao nosso alcance, antes pelo contrário, é algo que nós podemos, de facto, alcançar com a graça de Deus e com a ajuda de Deus. Sim, e em primeiro lugar, então, para o público que não a conhece, o que nós podemos dizer sobre a irmã Claire? Há aqui muitas coisas que se podem ser como ponto de partida para conhecer a irmã Claire Crockett. E antes de mais, acho que é uma mulher feliz, não é? Disso eu ter escolhido como título da biografia sobre ela Sou Feliz, Feliz, Feliz. Exatamente porque mostra muito bem aquilo que é o seu plano de vida. Ela é uma jovem que viveu muito profundamente aquilo que foi a vida cristã, mas antes disso esteve muito longe, e isto é muito bonito ver isto na vida dela. É que Nosso Senhor de vez em quando escolhe estes que estão mais longe para constituir como grandes exemplos de santidade. Não é que quem tenha vivido sempre dentro da igreja, ou que tenha sempre vivido desde jovem este gosto por ser fiel a Cristo, que seja menos santo por causa disso. Antes, pelo contrário. Eu até gosto muito de usar aqui 2 modelos que costumo dizer que são aos do grupo de São Francisco de Assis e aos do grupo de Santo António de Pádua ou Santo António de Lisboa, porque São Francisco de Assis, e os 2 eram franciscanos.
São Francisco de Assis foi aquele que andou longe e depois converteu-se e tornou-se este grande santo que nós conhecemos todos, São Francisco de Assis. E Santo António de Lisboa, que foi sempre o coroinha, não é? Nasceu pertíssimo da sede de Lisboa, da Catedral de Lisboa, e sempre foi o menino do coro, não é? Tanto foi coroinha e sempre viveu assim, até se sentir chamado à ordem franciscana e ter São Francisco de Assis, ter feito Santo António o primeiro teólogo da franciscana, é? O primeiro professor de teologia da ordem franciscana. E, portanto, na Igreja correm sempre estas duas vias. E a irmã Clare é um exemplo desta via de São Francisco, que é tão importante. Ela que teve, desde muito cedo, o sonho de ser uma atriz famosa e que vai, assim, procurar, por tudo, ser atriz famosa. Portanto, havia umas audições para um papel no teatro, ela concorre, ganha e segue essa via do teatro, depois do cinema, apresentadora de televisão de um canal, eu penso que aqui em Portugal é conhecido, não sei se para os mais pequenos, não sei se aí no Brasil também há, que é o Nickelodeon, e ela foi assim sendo, seguindo naquela via, mas sempre com uma grande superficialidade, não é? Ela na escola era muito, nós aqui em Portugal assim muito baldas, portanto não fazia os trabalhos de casa, os deveres de casa, não, depois pedia alguém para os trabalhos de casa para copiar e pagava com cigarros e assim, portanto, propriamente não era assim jovem, não era exemplo de virtude de todo. E muito barulhenta, estava sempre a conversar, sempre a fazer teatros e brincadeiras, pôr toda a gente a rir, e até uma das professoras da escola em que ela andava dizia sempre que era os cântaros vazios são os que fazem mais barulho. E este é assim um grande exemplo do que era a Clare em jovem. Mas Deus meteu-se na vida dela e isto tudo mudou. E foi uma mudança muito grande, só ainda certamente vai haver perguntas para este segundo passo da vida da Clare, mas ainda para nós percebermos, ela nasce na Irlanda do Norte, e a Irlanda do Norte é conhecida pelos graves problemas que há sociais, sobretudo muito em torno daquilo que foram as revoluções e as voltas sobre a nacionalidade na Irlanda do Norte. Portanto, a Irlanda do Norte há duas correntes grandes, portanto, isto são tudo tensões e problemas que vêm desde o século XVI. É uma das coisas que eu me proponho no livro fazer, é apresentar um bocadinho este contexto político, porque parece muito importante para nós percebermos a vida da Clare. Mas a coisa vem desde o século XVI, portanto, desde a separação da Inglaterra da Igreja Católica, desde a fundação da Igreja Anglicana, com Henrique VIII, depois, posteriormente, tudo aquilo que foi uma Inglaterra independente, e, portanto, na Irlanda, estes movimentos de quererem uma Irlanda unida, e, portanto, uma Irlanda unida em torno da fé católica. E o que é que a Inglaterra vai fazer quando domina o que é hoje a Irlanda do Norte? É levar para lá muitos protestantes ou anglicanos para a Irlanda do Norte. Isto vai criar uma grande tensão religiosa que se vai ter problemas políticos, não é? Que, sobretudo, depois o que vai ser o Domingo Sangrento é exatamente na cidade onde a Clare nasce. E, portanto, toda a sua vida, toda a sua infância é marcadamente num ambiente político grave de sofrimento e de lutas e de conflitos. E por isso ela diz, ela nasce numa família católica, mas para ela, como ela diz, ser católica para ela era uma questão política, era querer juntar-se à Irlanda, não era uma questão de convicção religiosa. E aí também, como que o senhor conheceu a história da irmã Clare, né? Eu já ouvi o senhor dizer também que o senhor tinha biografado somente homens, né? E aí os jovens que o senhor conhece também, diretor espiritual, cobravam, Sim. né? As jovens que eu acompanhava como diretor espiritual, iam-se queixando disto, parece que é preciso ser homem para ser santo. E então nasce, quando eu conheço, já não me lembro exatamente em que contexto é que eu conhecia a irmã Clare, certamente foi nas redes sociais, apareceu-me um dia esta referência desta freira irlandesa e corri atrás desta vida para a conhecer, e portanto depois o documentário e sobretudo aquilo que são a revista da congregação a que ela pertencia, onde tem estes dados, e portanto também para mostrar que é possível
as mulheres, não é? As jovens, serem santas. Neste momento eu tenho a dizer que das 6 biografias que eu tenho publicadas estão empatados. São 6 homens e 6 mulheres. Portanto, agora eu cumpro as cotas para as mulheres, portanto, estão por igual. Tanto os homens como as mulheres são igualmente chamados a ser santos. Já não tenho esse problema de consciência agora. Muito bem. E o senhor citou também o documentário, né? Que é um documentário muito conhecido, tem na internet disponível, e acho que muita gente acabou entrando e conhecendo a irmã Claire também por esse documentário, que é muito bonito, né? Ver ali toda essa transformação mesmo dela, né? Ela foi, então, para quem conhece ou para quem deseja conhecer, uma atriz muito conhecida, o senhor também já falou. E ela abandonou todos esses planos, né, de seguir na carreira artística para abraçar a vida religiosa, né? De que forma que ela conciliou os dons artísticos com a vocação dela? Ela foi sentindo, ela no mundo do cinema e tudo isto que ela ia conseguindo, tanto começou a ser uma atriz famosa e estava a começar a ter tudo aquilo que queria, mas sentia este vazio da sua vida. E, portanto, mas qual foi assim o grande sino que tocou, o grande sininho que tocou à consciência da Claire? Foi um dia uma amiga dela convida para irem à Espanha, porque estavam a oferecer uma viagem à Espanha e era oferecida, e se ela queria ir, e a irmã Claire diz, pensou, Espanha, sol, praia, é o que eu quero, vou. E então vai com essa amiga buscar os bilhetes para irem para essa viagem à Espanha, e quando chega lá só lhe perguntam, vocês também vêm para a peregrinação? E ela conta, naquela altura ouvi falar de uma peregrinação, era qualquer coisa parecido com ir à missa, e não gostava. E portanto fica logo assim assustada, mas não é bilhete, era uma viagem grátis, olha, vamos aproveitar. E acabou por ir a esta viagem, que era um retiro de Semana Santa. É muito curioso os testemunhos, e o documentário que eu falava há pouco é muito interessante, porque nós aí vemos os testemunhos de quem esteve, de quem viveu isto tudo com a Claire, e que pôde ver como ela chega a este retiro e está sempre deitada a apanhar sol, está completamente distraída nas catequeses, até que chega, é um retiro de Semana Santa, como eu dizia, chega à Sexta-feira Santa, e ela vai, e vão todos à celebração de Sexta-feira Santa, com a adoração da cruz, e ela está distraída a pensar quando é que aquilo acabaria, quando é que aquela celebração acabaria, e até que vê toda a gente levantar-se e beijar a cruz, e ela segue, diz ela, não se lembra se ia com a mão nos bolsos ou não, completamente distraída com tudo aquilo, mas quando chega junto da cruz e beija a cruz, sente algo interior, uma experiência muito forte, que lhe diz, porque é que continuas a ferir-me? E ela então percebe que tem levado uma vida a desperdiçar tudo aquilo que são os dons de Deus na vida que Deus lhe tinha dado e Deus queria dar. Também neste sentido de ser uma atriz famosa, porque vivia com estes vícios do tabaco, com o vício do álcool, uma vida vazia apenas para construir uma carreira de fama e sem esta interioridade e sem esta densidade interior que é tão importante. E ela sai daquele retiro profundamente tocada, chega ao seu lugar depois deste golpe, vamos dizer assim, que Nosso Senhor lhe dá, e começa a chorar. Houve uma freira que viu e pensou, está a fazer alguma história, está a gozar com alguma coisa de certeza e está aqui a fazer um teatro a chorar, mas vai falar com ela, percebe que não era um teatro, que era algo mesmo sério e profundo. Manda a falar com o padre Rafael, que é o padre que acompanha aquela congregação ainda até os dias de hoje, e que o padre ajuda. Olha, tens de encontrar a tua vida, tens de olhar para dentro de ti. E ela sai deste retiro assim muito confusa, não é? Pensar que queria ser uma atriz famosa, mas agora parecia que Nosso Senhor lhe chamava a ser freira, porque ela sentiu nesta experiência da cruz, sentiu que tinha de consolar Deus, tinha de consolar Jesus, mas sentia que não podia consolar Jesus apenas dando-lhe alguma coisa, ou fazendo um teatro, ou contar uma anedota para Jesus rir. Só podia consolar Jesus entregando-lhe a sua vida. Então ela percebe que Nosso Senhor lhe está a pedir não qualquer coisa, mas está-lhe a pedir tudo, está a pedir toda a sua vida cheia destes sonhos e cheia destes projetos. E neste sentido ela sente-se profundamente interpelada, então percebe, olha, se Deus me está a chamar a ser freira, tem que ser uma freira famosa, já que ia ser uma atriz famosa, sim, tem que ser uma freira famosa. Mas ela volta para a Irlanda do Norte, para Derry, e que volta à sua vida normal. Sua vida no meio dos vícios,
E mais tarde vai participar na Jornada Mundial da Juventude do ano 2000. Aí conta um episódio muito engraçado, porque diz todas as moças que foram essa peregrinação a Roma foram comprar terços e medalhas para o padre abençoar, etc. E ela foi comprar um isqueiro, portanto ela estava completamente longe de tudo aquilo que era a vida católica. E volta depois dessa viagem, que é muito tocante, volta para Derry, e aí em Derry volta à sua vida normal, até que volta a ter uma grande experiência. Estava ela numa discoteca a dançar, a divertir-se, a beber, e sente uma grande vontade de vomitar, porque tinha bebido demais, tinha bebido álcool a mais. Vai até à casa de banho, e quando está na casa de banho sente-se profundamente olhada, não é? E Nosso Senhor volta-lhe a perguntar isto: porquê continuas a ferir? E ela aí percebe que tem de dar tudo, tem de entregar tudo por Jesus, não pode continuar naquela vida, e aí toma esta decisão vai tomando esta decisão de precisar de algo mais. Ainda assim, ela vai resistindo, e é uma coisa bonita ver na vida da Claire, é ver como Deus aos poucos a vai preparando, não é uma coisa que acontece de um momento para o outro. E ela mais tarde, então, está um dia em filmagens, um filme já com alguma relevância, e está à noite no hotel a ver o programa para o dia a seguir, a que horas é que o motorista vinha buscar, e ela olha para o seu horário do dia a seguir e começa a chorar, porque diz: tenho tudo, mas não tenho nada. Ou seja, tenho tudo aquilo que sempre sonhei, sou atriz, tenho todas as coisas, começa a ser conhecida, conseguiu tudo aquilo que sempre sonhou, mas sente-se interiormente profundamente vazia. E então é aqui que ela toma esta decisão: tenho de responder que sim a Deus, tenho de ser freira, tenho de entregar a minha vida a Jesus, porque só aí, sei que só junto aquelas freiras, só junto aquelas religiosas serei verdadeiramente feliz. Então toma esta decisão, começa a contar aos amigos, e isso foi um grande golpe junto dos amigos e dos professores, porque, como ela dizia que ia ser freira, mas dizia isto com um cigarro e com uma cerveja na mão, e portanto aquilo não batia certo. Mas aos poucos entra para o noviciado, e entra este tempo de luta, e que se nota isto, um grande tempo de luta, de purificação interior, mas para ser totalmente de Deus. Sim, o que eu acho interessante também na obra e também no documentário, que relata muito isso, né? Que o processo de conversão dela foi muito forte, né, no momento que foi naquela Sexta-feira Santa, mas que também foi um processo, né, não foi simplesmente a decisão dela ser freira e dali ela já entrou, quer dizer, tem todo esse embate, né, e no livro o senhor relata muito isso também, né? Sim, parece-me sempre um ponto essencial, porque nós muitas vezes corremos o risco de pensar que a vida cristã é assim como carregar no interruptor para acender a luz do teto. É pensar, ou somos cristãos ou não somos cristãos. E é muito importante nós percebermos que Deus ama-nos como nos criou. E, portanto, também como seres tantas vezes fracos e que precisam de fazer este caminho interior de conversão. E este caminho interior de conversão que a Claire nos mostra de uma forma muito, muito concreta, muito bonita, muito autêntica, que é nós percebermos que precisamos verdadeiramente colaborar com a graça de Deus, e isto não se faz de um momento para o outro. Há este progresso na graça que nós temos de caminhar, e, portanto, quando nós ouvimos falar tantas vezes nos processos de beatificação, ouvimos falar em virtudes heroicas, nós muitas vezes assustamos, porque pensamos que virtude heroica é ser o super-herói, ser o super-homem, ou assim. E não, as virtudes heroicas é exatamente o que aparece em nós de Deus, daquilo que Deus faz na nossa vida. Isso é que é fundamental. E, padre, quais que foram as suas fontes de pesquisa para escrever essa obra? Olha, o documentário, como disse, foi importante, porque encontramos ali os testemunhos de várias pessoas que conheceram a Claire e que privaram com ela. Também, como dizia, os artigos que são do jornal, da revista, o Hogar de la Madre, é a revista publicada pela congregação a que pertencia à irmã Claire, e, portanto, uso também esses materiais que são aí utilizados, e são bastante ricos sobre a Claire. Todos os números têm sempre uma entrevista a alguém que conviveu ou conheceu a irmã Claire, mas são as principais fontes. E depois houve uma fonte muito importante, porque quando estava eu a escrever
Este livro, como fui apresentado no início, estou em Óbidos. Óbidos é uma vila medieval aqui de Portugal, que recebe muitos turistas. Temos muitos turistas do Brasil, temos também muitos turistas de Espanha. E uma vez eu ia celebrar a missa e fui literalmente perseguido por um carro espanhol, que viram que era o padre que ia no carro e, portanto, queriam ir à missa, portanto, seguiram o padre, porque o padre iria para a missa. E no final pude conversar um bocadinho com essa família espanhola e achei muito curioso quando percebo que a moça, eles tinham vários filhos, a moça mais velha, a filha mais velha deste casal, conhecia o Algar de la Madre. Eu perguntei se tinha conhecido a irmã Claire, e ela disse logo que sim, ficou muito espantado como é que um padre em Portugal conhecia a irmã Claire, e que tinha conhecido, tinha feito campos de férias com ela, e eu só perguntei: olha, estou a escrever um livro sobre ela, como é que resumirias a irmã Claire? E ela resume numa palavra: alegria. E esta para mim foi a fonte muito importante, foi de alguém que conviveu muito jovem com a Claire, e que foi esta a grande marca, e foi também este desejo que eu quis transmitir com este livro, e penso que foi esta fonte que é muito importante, que é a comunhão dos santos, como somos pertences uns dos outros e comunicamos uns com os outros, é de podermos viver assim de uma forma tão viva e tão autêntica o que é a vida cristã, também por meio destes testemunhos de quem conviveu com os santos. Nos livros, pelo menos nos 4 livros publicados aqui no Brasil, o senhor escolhe sempre escrever sobre jovens que foram esse modelo de santidade, como Carla Cutis, Guido Schaffer, São José Sanches del Rio. Tem alguma razão para dedicar esse tempo a essa vida jovem? Em primeiro lugar, surgiu quando eu escrevi o do Guido, o livro sobre o Guido Schaffer, sobre o santo surfista, foi no âmbito, ia acontecer a Assembleia do Sino dos Bispos para os jovens. E, portanto, eu vi este livro, escrevi este livro, também olha, é o meu contributo para, a minha contribuição para o Sino dos Bispos. E depois, logo a seguir, foi a publicação da exortação apostólica do Papa Francisco sobre a juventude, também que fala sobre o Carlo. Depois foi o anúncio da Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa para o ano 2022, quando a pandemia mudou para 2023, de recebermos aqui em Portugal. E, portanto, os jovens têm sempre estado aqui no meu desejo. Mesmo nestas 6 que eu já tenho publicadas aqui em Portugal, uma delas é sobre alguém que morreu mais velho, a Madre Luísa Andaluz, mas foi-me pedido pelo bispo do sítio onde ela viveu, também para ser para os jovens, porque ela é a padroeira, a patrona da Jornada Mundial da Juventude nessa diocese. Portanto, a mira é sempre os jovens, muito com este desejo, e este desejo que eu transporto no coração, de se poder mostrar aos jovens que é possível ser santo em qualquer idade, e é começar pela juventude, porque muitas vezes pensamos que a santidade é algo só para velhos, e estes jovens mostram-nos que a santidade é algo para todos, é algo também para os jovens, e que a juventude nunca deve ser sinal de falta de santidade, muito pelo contrário. A juventude tem todas as condições, pela sua vivacidade, pela sua criatividade, pela sua energia, para viver a sério aquilo que é a vida do Evangelho. Eu convido então a você que nos assiste e também ao Padre Ricardo Figueiredo. Nós vamos assistir o testemunho de uma jovem, que é a Ana Paula. Ela é estudante de pedagogia, é influenciadora e criadora da página Irmã Claire Crockett Brasil. Ela vai contar pra gente um pouco o testemunho da experiência dela com a Irmã Claire e também sobre o livro Sou Feliz, 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 biografia espiritual da Irmã Claire Crockett. Olá a todos que estão nos assistindo, salve Maria! Antes de mais nada, quero agradecer à editora Paulus por me dar essa oportunidade de propagar mais um pouquinho a vida da Irmã Claire, a quem sou muito devota. Dá pra vocês verem, né? Me chamo Ana Paula, tenho 23 anos, moro aqui no interior de São Paulo e sou estudante de pedagogia e trabalho em um instituto que atende a crianças com autismo. Partindo do princípio, eu conheci a Irmã Claire em 2020, no boom da pandemia. Enquanto nós estávamos reclusos, aproveitei para poder maratonar a vida de santos. E numa dessas, minha irmã Maria Eduarda encontrou o documentário da Irmã Claire. Automaticamente nós ficamos encantadas só pela capa, com o sorriso da Irmã Claire ali, no documentário que se chama O Todo ou Nada. Nós assistimos tudo e nosso coração começou a queimar e sentimos a necessidade de compartilhar aquilo para todas as pessoas, né? Como diz um santo, o amor se comunica. E nós mandamos o documentário a todos os nossos contatos, mas ainda sentíamos que
precisávamos fazer algo mais. O Espírito Santo suscitava algo mais em nós. Até que nós criamos o nosso canal no YouTube, que se chama O Tudo ou Nada. E o nosso objetivo era transmitir aquilo que a irmã Claire tinha transmitido a nós, para que os brasileiros tivessem esse contato, esse toque com a vida da irmã Claire e também pudessem se converter, aspirar à santidade, que é isso que a Claire nos traz, esse desejo de transformação, né? Com a vida dela a gente consegue ver o poder de Deus, porque afinal a alegria de Deus está em nos salvar, e com a vida da Claire a gente consegue ver essa insistência do Senhor, né? Que independente de tudo que ela tivesse vivido, de todas as coisas erradas, ele ainda a queria. E nessa busca para poder falar mais um pouco sobre a Claire para os nossos amigos, no nosso canal, nós encontramos a página oficial da Irmã Claire aqui do Brasil. E lá tem muitas histórias, vídeos, testemunhos, e em meio às minhas interações com a página, a administradora me pediu para também fazer parte, e por meio do Instagram, que é uma plataforma que todo mundo usa, é que nós temos essa via de evangelização. Ela sempre tinha sábias e engraçadas palavras que até hoje são eficazes para a gente se aproximar mais ainda, cativar nossa espiritualidade, aumentar o nosso coração do desejo ardente de céu. Esse é o nosso objetivo, fazer com que os conselhos dela possam ser eficazes para a vida de todas as pessoas. E é legal que a gente recebe muitos testemunhos, e muitos deles a gente envia lá para o Hogar de la Madre, para que eles estejam cientes de tudo que tem acontecido, né? Que prontamente, por meio dessas graças alcançadas pela intercessão da irmã Claire, possam ser eficazes para a sua beatificação. E que, se Deus quiser, logo mais a sua santificação. Assim, todo mundo conhecerá quem era a irmã Claire. Por mais que façam alguns anos que eu tive contato com a vida da irmã Claire, parece que com o passar do tempo ela está mais próxima de mim. E uma das formas da manifestação da sua presença, né, de certa forma, foi por meio do livro do padre Ricardo Figueiredo, que se chama Sou Feliz, Feliz, Feliz. Não é por nada, mas eu sinceramente amei este livro, porque ele não conta somente a biografia da Claire, né, todos os processos de dificuldades, conversão, mas também tem conselhos práticos para o nosso dia a dia. É uma leitura muito fácil, muito agradável, tem até um contexto histórico que aconteceram desde antes da irmã Claire insistir, mas que impactaram diretamente na vida dela. E apesar do livro ter poucas páginas, tão intenso, tão cativante, assim como a vida da Claire, né, faz jus a começar pela escolha da imagem, desse sorriso maravilhoso. E outra coisa interessantíssima que eu amei neste livro é a questão de mostrar as virtudes da Claire, não meramente para dizer quem ela era, mas como nós também podemos alcançar essas virtudes, porque aqui conta como se dá a virtude da alegria, da magnanimidade, dentre outras, porque fica palpável a nós, não é algo longe de ser alcançado, é possível, a santidade é possível para todos. Eu quero ler um trechinho do livro para vocês entenderem do que eu estou falando. A vida de Claire é profundamente marcada pelo desejo de santidade. A santidade não é uma ideia abstrata, nem apenas uma boa intenção pessoal. Santidade é deixar que a vida de Jesus se torne real e concreta em nós. A santidade é o verdadeiro desejo da imitação de Cristo, segui-lo e com ele abraçar a cruz, cultivar a profunda amizade e intimidade com o Pai. Assim a santidade acontece. E esse desejo de santidade, Claire vivia pessoalmente. E ao mesmo tempo ajudava todos à sua volta a viver também. Então, pessoal, não deixem de ler este livro e também presentear a todas as pessoas que tiverem à sua volta. Padres, freiras, amigos, irmãos. Assim como quando eu conheci a Claire, indiquei a muitos sacerdotes, né, para que eles também, por meio das confissões, direções espirituais, pudessem usá-la como exemplo aos seus direcionados, eu recomendo que vocês também possam dar de presente a esses sacerdotes e especialmente os jovens, que nesse mundo de tantas tristezas precisam encontrar realmente a alegria, a felicidade de se doar inteiramente a Cristo. Aí um detalhe que não pode passar em branco é que a minha irmã e companheira de apostolado teve a sua vocação cativada. Hoje ela está no convento se entregando totalmente a Jesus, assim como a nossa inspiração, irmã Claire. Quero agradecer ao Padre Ricardo Figueiredo por ter aceitado essa missão de ser propagador da vida dessa irmã, que hoje é uma freira famosa. Deus não se esquece dos nossos sonhos, Ele só aperfeiçoa. Fiquem com Deus.
Queria agradecer a Ana Paula, que enviou para a gente esse bonito testemunho. E que bonito, né, Padre Ricardo? Como, de fato, a vida e a juventude da irmã Claire tocou e com certeza tocará o coração de muitas pessoas ainda, né? É a força da graça de Deus na vida das pessoas, que fica este exemplo de alguém que nasceu na Irlanda do Norte, depois veio para a Espanha, Estados Unidos e vai morrer ao Equador. Como diz o Papa Francisco, o bem fica a dar voltas ao mundo até surtir efeito. E é muito bonito ver como a Ana Paula partilhava nesta página que ela dirige, que a Claire, nestas voltas todas, produz tantos frutos no Brasil e tantos frutos de santidade, o que é algo de grande alegria e também deste grande desafio que é ser santos e de vivermos esta intimidade com o Nosso Senhor. Sim. Padre Ricardo, de que forma que o exemplo de conversão, esse exemplo forte mesmo, de batalha espiritual, podemos dizer assim, né, da irmã Claire, pode inspirar os jovens hoje? Acho que antes de mais, o próprio apelo à santidade é o ponto principal, deixem-me dizer assim, da sua vida. Mas há aqui alguns que são assim os pilares, podemos dizer assim, os pilares fundamentais da vida da Claire e que nos podem ajudar muito. Em primeiro lugar, a vivência da Eucaristia. Ela até, temos vários textos dela sobre a Eucaristia, até do tempo em que ela preparava os meninos, as crianças, para a primeira comunhão, do que significa amar Jesus, do que significa estar unido a Cristo, do que significa viver assim a Eucaristia. Portanto, este colocar Jesus Cristo, a intimidade com Cristo, no centro da vida. Isto é algo essencial. Nós estamos agora num tempo em que se fala muito da inteligência artificial e eu achei muito curioso agora... outro dia andei aqui a fazer assim umas pesquisas com isto no ChatGPT e achei muito curioso que quando se pergunta ao ChatGPT o que é necessário para sermos santos, é a inteligência artificial. Portanto, é muito bom perguntar isto à inteligência artificial. Ela põe como primeiro ponto a união a Deus. A viver a vida de oração, a vida de intimidade a Deus é o primeiro ponto para sermos santos. E, portanto, se é a inteligência artificial que nos diz, é interessante saber que é esse o caminho. Portanto, a Claire, que ainda não usava a inteligência artificial como nós temos hoje acesso, mas percebeu que era, de facto, a Eucaristia, a união a Deus, o primeiro ponto. Depois a confissão, que está muito ligada a isto que é o seu percurso pessoal. Perceber a necessidade da conversão, a necessidade da mudança de vida, até querer fazer em tudo a vontade de Deus. A Claire tinha uma frase muito bonita que dizia todos os dias queria passar um cheque em branco a Deus para Deus pedir o que quisesse. E a vida da Claire é muito isto. É este aprender a dominar tudo aquilo que eram os seus vícios do passado, uma vida tantas vezes longe de Deus e perceber que tinha de mudar e assim procurar esta maior união a Deus e que passa pela purificação e que passa pela conversão. É muito bonito ver o que as irmãs que a acompanharam durante o noviciado, durante a sua formação para freira, que diziam que muitas vezes notava-se que havia coisas que lhe gostavam fazer, mas que ela ia procurando sempre obedecer. E as irmãs que foram as suas superiores nas últimas missões, que diziam que nunca conseguiram perceber o que ela gostava, porque ela dizia que sim a tudo. O que era preciso fazer? Sim, vou fazer. E, portanto, ela vive esta transformação interior para fazer sempre só aquilo, fazer sempre e aquilo que é a vontade de Deus. Depois, uma grande devoção à Nossa Senhora. Ela pertence a esta congregação, o Hogar de la Madre, que se pode traduzindo é o lar, a casa da mãe, e que é uma congregação que vive muito esta devoção à Nossa Senhora e de uma forma muito próxima e muito cotidiana desta Nossa Senhora, que é a nossa mãe, e, portanto, está perto de nós. E, portanto, esta devoção à Nossa Senhora que ela também procura espalhar e que procura ajudar os outros a viver. E estes três pilares que vão depois identificar e dar identidade àquilo que era a pastoral, a vida da irmã Claire, que era o acompanhamento dos jovens. Portanto, ajudar os jovens a ter este desejo de santidade. Muitas vezes com aquilo que é fadigas de acompanhar jovens e de ser difícil acompanhar os jovens, mas que ela vai procurando viver e que consegue viver, de facto, nesta entrega de introduzir na comunhão com Deus. Portanto, a Claire mostra-nos aquilo que é a vida cristã e tem esta atualidade enorme, imensa para os jovens de hoje, que é unidos a Cristo pela conversão de vida e com a nossa Mãe do Céu, a caminharmos para a vida eterna. Sim, ela era tão unida e tão próxima aos jovens que, inclusive, ela faleceu após um terremoto e ela estava com as postulantes na casa, né? Estava aulas de violão.
Estava, e era o grande testemunho que ela dava era deste da juventude. Há um vídeo que poucos dias antes dela morrer, por vezes lá na escola onde ela estava, com as outras irmãs, a escola que tomavam conta, de quando andavam com uma câmara de filmar a fazer perguntas. E perguntaram à Claire o que é que... uns dias antes do terremoto, portanto, ninguém sabe que vai haver um terremoto, não é? Como é óbvio, andavam a perguntar o que é que a pessoa pensava sobre a morte, se soubesse que ia morrer em breve, o que é que sentiam. E a irmã Claire, como nas suas fotografias se vê, com o seu sorriso e com a sua alegria, diz era a melhor coisa porque ia me encontrar com aquele que eu amo, ia me encontrar com Jesus. E era este amor a Jesus que ela espalhava e que ajudava os outros a ter, e sobretudo este caso das postulantes e daquelas que tinham sentido a vocação também religiosa, perceber que no centro da nossa vida de cristãos tem de estar esta união a Jesus. Sem esta união a Jesus, a vida cristã torna-se um vazio. Havia um teólogo, Karl Rahner, que dizia: o cristão do futuro ou é místico ou não é cristão. E, portanto, se não for nesta mística, nesta profunda intimidade e união a Jesus, acabamos por cair no vazio. Sim, eu queria finalizar com um trecho que o senhor acrescenta aqui no livro, né? Que é um testemunho do Fernando Guerreiro, que conheceu a irmã Claire no Equador. Ele fala assim, né? A irmã Claire é um exemplo de tantas coisas, que é possível mudar de vida, que o seu meio não o determina, que a quem quer que seja, se pode propor a ser santo, se deixarmos Deus agir. O que ele fará não será uma obra qualquer, mas uma obra magistral. Com certeza a vida da irmã Claire é uma obra magistral mesmo e um exemplo de conversão e de santidade. Quem sabe no futuro a gente possa trazer o senhor para falar desse processo de beatificação dela e de canonização, porque acredito que foi de fato uma vida muito fecunda. Esperamos que sim, e que seja esta que foi a sua norma de vida, ou tudo ou nada, que seja este grande exemplo para nós, que é percebermos aquilo que o Papa Francisco diz na exortação apostólica sobre o chamamento universal à santidade, alegrai-vos e exultai, gaudete et exultate. O Papa Francisco diz: o Deus que pede tudo é também o Deus que dá tudo, e a Claire percebeu isto de uma forma muito particular. A entregar tudo a Deus é receber tudo, porque é receber a vida eterna. E por isso esta vida de excelência, esta vida alta é o que nós encontramos na Claire, e esperamos que o seu processo de beatificação em breve abra para começar a caminhar, porque se já derrama tantos frutos ainda sem ser beatificada, sem ter processo de beatificação aberto, tantos mais frutos lançará sobre a Igreja, ou ajudará, intercederá para que sejam lançados na vida de cada um de nós, se ela for assim reconhecida e for venerada como santa. Mas isso é algo que depende da Igreja, depende da nossa oração, depende do nosso esforço pessoal, mas sobretudo depende de Deus, que queira Deus dar-nos este exemplo, este modelo, como esta vida de excelência. Isto, como dizia Papa Bento XVI, nós não fomos feitos para a banalidade, nós fomos feitos para a excelência, fomos feitos para a grandiosidade, e é esta convicção que nós temos de ter na nossa vida. Nós fomos feitos para as coisas maiores, para as coisas grandes. Como a Claire também dizia numa das suas cartas: ad maior natus sum, nasci para coisas maiores, porque todos nascemos para a santidade, e este é o grande testemunho que a Claire nos deixa, e é o grande testemunho que tem de ser para todos nós que quisermos seguir e seguir o exemplo da irmã Claire. É para a santidade, não é para coisas medíocres. Muito bem, quero agradecer então hoje a presença do Padre Ricardo Figueiredo, autor do livro Sou Feliz, 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 biografia espiritual da irmã Claire Crockett. Quem quiser acompanhar também o Padre Ricardo Figueiredo pelo Instagram dele, Padre Ricardo Figueiredo, também no Spotify, né, Padre? O senhor encerrou agora uma série sobre o catequismo da Igreja, estudo do catecismo. Exatamente, também. Sim, muito bom. Quem quiser acompanhá-lo também pelas redes sociais, pelo Spotify e também pelos livros publicados aqui na Paulus. Padre Ricardo, muito obrigada por sua participação. Foi uma grande honra conversar com o senhor novamente. Muito obrigado, foi um gosto para mim estar convosco, e continuamos a rezar uns pelos outros, sobretudo neste caminho da santidade, que é o caminho para todos. Muito obrigada. Até a próxima.